E vai começar agora o último encontro de primeira fase, a nossa revisão relâmpago, aquela que vem para poder deixar você legal para a prova. Claro que aqui nós não vamos fazer uma revisão que vai conseguir contemplar todos os temas, é evidente que não, mas é aquela ideia de dar uma dica que pode ser a dica que vai matar lá na tua prova. Mas sobretudo, né, a gente tá junto. Esse momento é o momento de estar junto. Pensa, gente, hoje é o dia da tua aprovação na primeira fase. Consegue sentir a energia? Você vai passar nessa primeira fase, gente. E depois vamos juntos para a segunda fase, vai passar na segunda fase também e vai ter uma extraordinária profissão. É isso que nós estamos com foco agora. Gente, então vamos lá. Vamos começar desde já chamando os nossos primeiros professores. Eu já vou chamar aqui o professor Michael Dionísio. Vamos lá, vamos ver se eu já consigo chamar ele aqui para ele começar com a gente falando de empresarial. Vamos receber aqui diversos professores. Vamos ver, já chamei o Michael. Vamos esperar o Michael aqui. Vamos lá. Cadê o Michael? Ah, olha o cara. Oi, gente. Bom dia. Grande Michael. Como é que tá, meu irmão? Estamos bem. Feliz com todo mundo aí que está muito preparado, todo mundo calmo, né? Para fazer a melhor prova possível. Show de bola. Meu amigo, me conta. O que vai cair nessa prova de logo mais em empresarial e filosofia? São duas dicas, uma em cada, e depois eu quero ver só o pessoal nos dizendo que caiu, acertando, mandando notícias. É o seguinte: no empresarial, vocês lembram que o empresário pode alienar o estabelecimento empresarial, que são os bens que ele usa para desenvolver a empresa. Essa alienação, Isaías, é do que ele desejar, ou seja, o que compõe o estabelecimento empresarial é o próprio empresário que decide. Mas é o seguinte: quando ele aliena o estabelecimento empresarial, quando ele vender o estabelecimento empresarial, ele não poderá, em regra, concorrer com quem comprou o estabelecimento empresarial. Por quê? Porque senão seria injusto. Quem está vendendo conhece o negócio e poderia se aproveitar disso. Por isso, no silêncio do contrato, não havendo cláusula que preveja não concorrência, valerá o prazo de 5 anos para não concorrência, ok? Ou seja, quando alguém vende o estabelecimento empresarial, ele não poderá concorrer por 5 anos com quem comprou, certo? Mas se o contrato disser outro prazo, valerá o prazo estabelecido no contrato. No silêncio do contrato, 5 anos, beleza? Essa foi a dica de filosofia, de empresarial. Agora, de filosofia, nós temos o seguinte. A FGV gosta de um autor mais recente chamado Ronald Dworkin. Esse cara, ele é um teórico do direito importante que vai falar sobre princípios. Ele vai trazer aí uma dobradinha sobre o que vem a seu sistema jurídico baseando-se em princípios e regras, tá certo? Mas qual que é o diferencial dele? É que para ele, princípios, eles são o começo e o fim do sistema jurídico. Não tem como você deixar de lado os princípios. Os princípios norteiam o sistema jurídico, tá certo? E ele tem um ponto que a FGV gosta, já cobrou 2 vezes, que é o seguinte: esses princípios, eles não são só abstratos. Porque muitos teóricos vão dizer, princípio não se aplica no caso concreto. O que se aplica no caso concreto são somente as regras. Pro Dworkin, não. Dworkin diz, princípio pode sim ser aplicado no caso concreto. Princípio não é só um quadro bonito sobre o que nós queremos ser ou fazer. O princípio também pode gerar efeito, né, no caso concreto, caso, obviamente, o tribunal assim decidir. É isso o meu tempo, né, Isaías? Eu tenho só 3 minutinhos, uma de cada uma, é isso, certo? Show de bola, meu irmão. Eu saio da tela um pouquinho aqui para não desviar a atenção. Grande Michael. Cara, show de bola. 5h30, meu irmão. Estamos juntos para fazer os comentários de prova. Grande abraço, Michael. Pessoal. Boa prova. Mandei notícias. Tchauzinho. Valeu, irmão. Vamos lá, gente. Tô puxando aqui o professor Paulo Ribas. Chega pra cá, Paulinho. Paulo vai falar com vocês agora de processo civil para detonar. Fala, Paulinho. Fala, Isaías. Fala, galera. Domingão, chegou o dia da prova, então. E aí, cara, me conta. 7 questões de processo civil. O que vai aparecer? Qual é a tua dica, meu irmão? Então, 7 questões. Nossos alunos vão matar as 7 questões. E ontem, na revisão de véspera, a gente arrebentou. E hoje também quero aqui firmar com vocês o seguinte. Primeiro, galera, a FGV gosta muito ali do procedimento comum. E caindo uma questão ali referente à contestação, tome cuidado nas preliminares. Por quê? Nem todas as preliminares podem ser conhecidas de ofício. E qualquer prova aí da matéria, qualquer questão de direito, quando tiver um sempre, um nunca, um nenhuma hipótese, um todas as hipóteses, tome cuidado, porque em direito prova objetiva é assim que você deixa a falsa assertiva. Então, se tiver alguma coisa assim, olha,
Todas as preliminares podem ser conhecidas de ofício? Não, não são todas. 2 delas o juiz não pode conhecer de ofício, depende aí da provocação do réu. Quais são? Incompetência relativa e convenção de arbitragem. Não caiam na pegadinha incompetência absoluta. Incompetência absoluta, ela pode sim ser conhecida de ofício, só que a incompetência relativa não pode. Para lembrar de incompetência relativa, lembre daquele amiguinho imaginário, o Walter, valor, ter, território. Geralmente é territorial, então incompetência relativa e convenção de arbitragem não podem ser conhecidas de ofício. É o réu que tem que arguir ali na contestação. Se ele não arguir, preclui e não pode mais alegar posteriormente que você tinha uma convenção de arbitragem, não pode mais alegar depois que aquele juiz era territorialmente incompetente, por exemplo, porque haverá prorrogação de competência. Ainda, eu estou batendo muito em embargos de declaração. Lembre que os embargos tempestivamente opostos, eles interrompem o prazo para outros recursos. Não vão me cair na pegadinha que suspende. E se cair alguma coisa sobre os embargos protelatórios, cuidado. Primeira vez que os embargos são considerados protelatórios, multa de até 2%. Se os embargos forem reiteradamente protelatórios, aí tem uma questãozinha que pode derrubar na prova e que você não vai cair, aluno do jurídico não vai cair. Que é qual? Se eles forem reiteradamente protelatórios, essa multa que era até de 2 pode ser aumentada para até 10. Só que aí tem um detalhe, tem que pagar essa multa agora. Por quê? Se não pagar a multa, você não consegue mais interpor os próximos recursos. Então vira uma condição, vira um novo pressuposto recursal para os próximos recursos, você comprovar que pagou a multa. Lembre, a exigência da multa imediata é só para reiteração dos embargos protelatórios. A primeira vez, multa de até 2, pode pagar ao final do processo. Mas reiterou, essa multa pode ir para até 10 e aí tem que pagar agora. Quem não precisa pagar agora? Fazenda Pública e o beneficiário da Justiça Gratuita. Eles pagam ao final, não é que eles não pagam, só que eles não precisam pagar agora. E a partir do terceiro embargo, se os 2 anteriores foram protelatórios, a partir do terceiro eles nem serão conhecidos. Tem o prazo para o recurso que ataca o mérito está correndo. Tome cuidado quanto a isso. E ainda, não se esqueçam, pessoal, qual que é a tutela provisória que estabiliza se o réu não recorrer? Tutela antecipada, antecedente. Antecipada, antecedente. E, por fim, lembrem sempre da audiência de conciliação e mediação, que é a FGV apaixonada. Lembrem que o conciliador vai atuar preferencialmente naquelas situações em que não havia um vínculo anterior e o mediador preferencialmente naquelas situações em que já havia um vínculo anterior entre as partes. Lembre que nessa audiência, a parte que não comparece injustificadamente paga aí uma multa de até 2%, multa essa que não é revertida para a parte, é revertida para o Estado. É um ato atentatório à dignidade da justiça. E para essa audiência não acontecer, ou é naquelas situações em que não se admite a autocomposição, ou quando ambas as partes expressamente se manifestam contrariamente à audiência. Autor inicial, réu por petição até 10 dias antes. Valeu, Isaías, uma excelente prova a todos. Estamos à tarde corrigindo a prova com vocês aí. Show de bola. Paulinho tem hábito de acertar as questões da prova, não vai deixar de acertar dessa vez. Vocês vão começar a fazer a prova do processo civil, vai estar tudo lá, o que já aprenderam com o Paulo em sala. 7 garantidas já, valeu! Gente, vou chamar aqui a professora Andréia Cunha. Cadê a Andréia? Vamos lá? Não veio. Agora chega, minha diretora, a nova diretora de produto do curso jurídico. Seja bem-vinda. Professora Andréia, me conta, o que vai cair em civil? Bom, meu amor, vamos lá. Além de tudo que a gente já revisou durante a semana, tudo que a gente revisou na revisão de véspera, tem mais dica agora de último encontro. O que pode cair lá agora, daqui a pouquinho na nossa prova? Contratos em espécie. Então vamos revisar. Existe o chamado contrato de compra e venda. E aí a gente viu que é possível que um pai venda para um filho. Como também é possível que um pai faça uma doação para um filho. No entanto, a compra e venda e a doação têm consequências diferentes. Quando um pai efetivamente vende para um filho,
Isso não tem nada a ver com a futura herança. Afinal de contas, o filho pagou o preço daquele produto. Agora, se um pai doa para um filho, aquilo é, de acordo com o Código Civil, aquilo é antecipação da herança. Então, gente, a lei quer ter certeza de que um pai está realmente vendendo para um filho, não fazendo uma doação disfarçada. E aí, quando um pai quiser vender para um filho, precisará de autorização dos demais filhos, ou seja, dos demais descendentes e do cônjuge, salvo regime de separação. E a falta de autorização dentro do Código Civil, a falta de autorização tornará o negócio anulável. E quando for anulável, tem prazo. O prazo é de decadência, prazo decadencial de 2 anos. Então, se um pai vende para um filho, sem autorização, será anulável no prazo decadencial de 2 anos. Vale a pena a gente também lembrar o seguinte: quando o Código Civil fala dessa compra e venda de pai para filho, o Código Civil usa a expressão ascendente. Para que um ascendente venda para um descendente, precisará de autorização dos demais descendentes e do cônjuge. Logo, é normal a gente pensar de um pai vendendo para um filho, mas não é só o pai vendendo para filho que precisa de autorização. Qualquer ascendente para vender para o seu descendente vai precisar de autorização. A FGV também já perguntou e vale a pena repetir. Para que um pai ou um ascendente doe para um descendente, precisa de autorização para doação? Para doação, não. Por quê? Porque a lei já protege os herdeiros, dizendo que a doação será antecipação da herança. Outra dica: contrato de comodato. O que é o comodato? É o empréstimo gratuito de um bem infungível, insubstituível. Então, se eu empresto meu carro para minha irmã, eu fiz com ela um contrato de comodato e ela vai me devolver o mesmo carro, ela não vai poder substituir. Esse é o contrato de comodato. Existe a figura do comodante, que é aquele que empresta, e comodatário é aquele que pega emprestado. E aí a gente viu que no contrato de comodato, o comodatário em mora, ou seja, aquele comodatário que não devolveu o carro, no meu exemplo, não devolveu o bem, não devolveu o carro no prazo ajustado, ele é um comodatário em mora. E ele deverá pagar um aluguel pena do bem até efetivamente restituí-lo. Lembre que a STJ critica a expressão aluguel, porque a STJ diz que o contrato de comodato não se transforma em contrato de locação, falando de aluguel, né? Por isso que, na verdade, o STJ chama de aluguel pena. É uma penalidade ao comodatário em mora que não devolveu o bem no prazo ajustado. Outro contrato é o contrato de fiança, que a OAB também gosta bastante desse contrato de fiança. Existe a figura do fiador, que ele porque ele quer, né? Por um sentimento de gratidão, sei lá, ou conforto, ele resolve garantir uma obrigação de um devedor. A palavra-chave para fiador é garante. O fiador garante o cumprimento da obrigação caso o devedor não cumpra. E olha o jeito do conceito. O fiador paga caso o devedor não pague. Isso faz com que a responsabilidade do fiador seja uma responsabilidade subsidiária. E essa é a palavra técnica. Ele só responde quando o devedor não tiver patrimônio suficiente para pagar. Responsabilidade subsidiária. Mas é possível que o fiador renuncie a esse benefício, se tornando um devedor solidário? Sim, é possível sim. Então, se a OAB nos falar que o fiador renunciou ao benefício, qual o benefício? O benefício de que primeiro deve ser esgotado o patrimônio do devedor e, caso insuficiente, avançar para o patrimônio do fiador. Se o fiador renunciar a esse benefício, ele se assume como devedor solidário. Ele responde de forma solidária. Ainda, bem com foco na prova, para a gente já encerrar a participação. Quando uma pessoa é casada, fiador casado, salvo regime de separação, se ele quiser realmente ser fiador, ele precisará de autorização do cônjuge. E a falta de autorização tornará a fiança anulável. A gente lembra, né, das nossas aulas? Falta de autorização tornará o negócio anulável. E no caso da fiança, anulável no prazo decadencial de 2 anos, a contar do término da sociedade conjugal.
Olha que show! Terminei aqui a minha revisão e já chega a musa do direito e processo do trabalho. Ah, olha quem fala! Ótima revisão, lindona. Obrigada, parabéns pela tua. Tava aprendendo aqui também. Beijão. Fala, grande Aninha, bom, Andréia. Gente, nossos professores, eles acertam questões. Falei isso do Paulo, repito da Andréia, repito da Pavel, e repito de todos os professores aqui. A gente acerta questões mesmo. Ana, e a tua responsabilidade é com 11, minha filha. Vamos lá, tua prova importante, mais me conta, Aninha. O que vai cair em trabalho e processo, minha amiga? Olha, além do que nós já falamos ontem, não é isso? Então vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho aqui, então, sobre essas questões de direito e do processo do trabalho. Então, olha só. Gente, lembrem que quando a gente estiver falando lá de duração do trabalho, né, a gente tem aquele artigo 62 da CLT, que os trabalhadores que estiverem, né, numa das 3 possibilidades do artigo 62, eles não têm direito a nenhum tipo de hora extra, né, a nenhum intervalo, a nem adicional noturno, porque eles estão excluídos do capítulo da duração do trabalho. Então, lembre que não terá direito a hora extra, né? A prova pode declinar qualquer jornada para vocês, mas ele não vai ter direito a hora extra. Quem são? O trabalhador externo, cujo controle de jornada é incompatível com as atividades, tá? Então, lembrem disso, né? A prova vai ser categórica ao afirmar para você. Trabalhador externo, cujo controle de jornada é incompatível com as atividades. O teletrabalhador, lembre do que nós já falamos aí bastante, né? Batendo na tecla. Então, o teletrabalhador também não tem direito a hora extra, pessoal, tá? Para prova, como regra geral, ele não tem direito, ok? Ele não tem cartão ponto, ele não tem jornada controlada. E também temos, pessoal, a questão do cargo de confiança, né? Pode ser gerente, pode ser um supervisor, mas enfim, cargo de confiança. Eu preciso, né, que esse trabalhador tenha a prova descrevendo poderes para ele, tá? Poderes, ok? E também que ele tenha um salário acrescido de uma gratificação de pelo menos 40%, tá? Olha aí, gente, esse carinho de vocês é maravilhoso, né? E esse Kozikoski, esse Paulo, não adianta, você não tem cabelo para shampoo Bozano, não gaste dinheiro à toa, né? Então, gente, você já é lindão, não precisa do meu cabelo já. Você é lindão de cabelo curto, né? Então, gente, continuando aqui sobre duração de trabalho também, não esqueçam, se a OAB vier falando, né, em banco de horas, vamos lembrar que se o banco de horas tiver uma duração, uma vigência, né, de créditos e débitos de horas superior a 6 meses, né, no máximo 1 ano, mas superior a 6 meses, obrigatoriamente tem que ser por negociação coletiva, ok? Agora, se a gente tiver um banco de horas com vigência até 6 meses, então aí nós podemos fazer por ajuste individual ou por negociação coletiva. E se a compensação acontecer dentro de um próprio mês, claro que isso vai ser uma coisa esporádica, mas só fomos ali trabalhando no mês e fiz horas extras e acabei compensando, isso pode ser um ajuste individual escrito ou até tácito, ok? Então, lembre desse detalhe, mas principalmente que o banco de horas até 6 meses pode ser por ajuste individual, mas passou de 6 meses até 1 ano, tem que ser por negociação coletiva. E lembre ainda, tá? Do regime 12 por 36. Regime 12 por 36 diz para você que o trabalhador vai trabalhar 12 horas, folgar 36 horas, pode ser instituído por negociação coletiva, tá? Pode ser também instituído por ajuste individual, o 12 por 36. E esse trabalhador não vai receber em dobro domingos e nem feriados, que por acaso cair a escala de trabalho, porque ele trabalha e já folga no dia seguinte. Lembre disso, tá? Agora, lembrando de processo do trabalho, pessoal, algumas coisas aí de processo do trabalho, o que eu quero lembrar com vocês? Eu vou insistir no depósito recursal, tá? Então, lembre lá, entidades sem fins lucrativos, micro, pequena empresa, empresário individual e empregador doméstico pagam metade do depósito recursal, ok? Agora,
Se a gente estiver falando de um agravo de instrumento e é o empregador que está interpondo o agravo de instrumento para destrancar outro recurso, paga 50% do depósito recursal, em qualquer caso aqui, 50% do valor do depósito do recurso que quiser destrancar, certo? E aí, gente, lembrem também das hipóteses em que o empregador está dispensado de fazer depósito recursal, né? Gratuidade da justiça, quando a gente tem também a massa falida, a empresa em recuperação judicial, as entidades filantrópicas, a fazenda pública também estão isentos aí todas essas pessoas, ok? Então lembre disso, não esqueça desses detalhes aí do depósito recursal. Outra coisa importante que eu quero que vocês lembrem também, tá? É que é cabível o recurso ordinário da sentença lá do juiz, né? Decisão terminativa ou definitiva, mas lembre daquele outro exemplo que a FGV gosta bastante. Quando ela narra para você uma ação que foi ajuizada direto no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, que a gente diz que é competência originária do TRT. Nesse caso, lembre do nosso macete. Competência originária do TRT vai dar recurso ordinário para o TST também, ok? E para terminar, Isaías, né? Que acho que meu tempo aí já está esgotando, ou já está esgotado, não sei. Mas teu tempo nunca esgota, Pavel. Teu tempo é de sempre. Não, a gente precisa manter a programação. Mas para terminar, Isa, tem uma questão que é quentíssima. A FGV adora narrar uns casinhos meio esdrúxulo até, de empregado que entra com ação trabalhista pedindo uma tutela de urgência, uma antecipação de tutela, uma tutela liminar aí, né? E aí o juiz dá uma decisão que a gente chama de interlocutória, né? O juiz aprecia essa tutela. Nesse caso, gente, lembrem, se o juiz deferir ou indeferir a tutela antecipada aqui, ou a liminar, caberá mandado de segurança. E se a prova falar para vocês que está antecipando os efeitos da tutela na sentença, é recurso ordinário e tem que fazer aquele pedido apartado de efeito suspensivo. Então tá aí, boa prova para vocês, minha gente, arrasem lá. E olha só quem tá aqui, a Fernanda, essa linda. Aí, Fernandinha. Linda é você. Musas. Né? Olha só, não, você agora... Da Pavelski. A Fernanda gente, olha... arrasa. Essa mulher é a mulher das contas, Isaías. Meu Deus do céu, eu entro nas aulas depois dela, aquele quadro tá cheio lá, aquelas coisas de sucesso. Só você, Fernanda, só você. Ana, show de bola. Os alunos estão falando, Ana, assim, ó. Eu tô naquela prova, eu vou ouvindo a voz da Pavelski me falando as questões, né? E a Fernanda, uma vez, ela falou assim pra mim, ela me ligou, eu tava na Curitiba. A Fernanda me ligou assim, Isa, eu tô muito envergonhada. Eu não acertei a questão de família. Para uma professora falar isso, Ana, você imagina. Ela há 400 anos de jurídico, ela me liga dizendo que tá envergonhada porque ela não pegou uma questão. Gente, olha, pelo amor de Deus, esse time do jurídico é show de bola. Aninha, Deus te abençoe, querida. Beijão. Beijo, abraço. Até o final Tamo da tarde. Até o final da tarde. Até às 5h30. Beijo. Vamos lá, Fer. Fer, me conta. Família, sucessões e ECA na parte civil. O que aparece, minha amiga? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, quero desejar já de início para vocês uma excelente prova. Lembra aí, vocês já se prepararam? Hoje é só aquela dica final para acertar uma questãozinha na hora da prova, vocês abrirem a prova e dizer, nossa, lembrei dos professores. Já vi que a professora Andréia hoje, acho que ela estava com uma sensibilidade, que vai cair bastante coisa ali envolvendo família, foi a parte de contratos, mas com família. Até porque no último exame não caiu, né, gente? Então se prepare aí. E vamos começar com uma dica especial que eu não dei na reta final e não dei ontem também lá na dica de revisão. Deixei quentinha para hoje. Alimentos, gente. A OAB ama alimentos. E com certeza, gente, com certeza vai cair uma prova hoje para vocês. O que é importante nós lembrarmos de alimentos? Primeiro, quem é obrigado a pagar alimentos? Lembre, se você é casado e vive em união estável, primeiro, quem é obrigado a pagar alimentos para você é o seu cônjuge, é o seu companheiro, né? Lembrem daquele ditado, quem casa quer casa, se vire nos 30, casou, assume a responsabilidade. Mas imaginemos que você não tenha cônjuge, não tenha companheiro. Quais são os parentes que são obrigados a pagar alimentos para você? Lembrem que existe uma ordem, são os ascendentes até o infinito, na falta de ascendentes, descendentes até o infinito, e apenas na falta de descendentes nós podemos pedir pro irmão. E é somente este colateral que é obrigado a pagar alimentos. Então, primeiro você pede para pai, não tendo pai, vai para avô, não tendo avô, vai para bisavô.
Não tendo ninguém na linha ascendente, linha descendente, pede para filho, não tem filho, neto, bisneto. E não tendo, vai para o irmão. A OAB vai colocar lá assim, o irmão rico e o avô. O avô tem responsabilidade antes, ok? E já baseado nisso, cuidado também, súmula 596 do STJ, lembrem que os parentes mais remotos, eles têm a obrigação de pagar alimentos, mas a obrigação deles é subsidiária e complementar. Então, primeiro o pai não tendo condição, então a avó vai pagar de forma subsidiária e complementar. Vocês vão acertar. Também não se esqueçam daquela característica da imprescritibilidade do direito de pedir alimentos, né? Para a gente fazer aquela distinção. O direito de pedir alimentos é um direito imprescritível. Eu não sei quando eu vou precisar. Eu posso precisar hoje, não precisar amanhã. Então, este direito de pedir alimentos é imprescritível. Mas eu cobrar parcelas que já se venceram, ou seja, quando o sujeito, né, o alimentante já foi condenado a pagar alimentos, sejam eles provisórios ou definitivos, ele já foi condenado. Se ele deixar de pagar, para eu cobrar essas parcelas vencidas, o Código Civil estabelece que o prazo prescricional é de 2 anos a contar do vencimento. 2 anos a contar do vencimento. Só não se esqueça que não corre esse prazo em face de absolutamente incapaz, dos menores de 16 anos. E também não corre prazo quando os alimentos são entre pais e filhos, enquanto perdurar o poder familiar. Também não se esqueçam que o direito a alimentos é irrepetível. Não tem como pedir a devolução de alimentos que já foram pagos. Por exemplo, aquele sujeito que foi condenado a pagar alimentos gravídicos, aí o bebê nasceu, fez exame de DNA, parabéns! Você não é o papai. Paciência, o que pagou tá pago. Não se pede repetição de alimentos. E uma dica também de direito das sucessões. Gente, não esqueçam que o direito de representação é uma exceção àquela regra que o mais próximo exclui o mais remoto. Em qual classe nós temos o direito de representação? Na classe de descendente, nós temos o direito de representação até o infinito. Eu posso ter um neto representando um filho, um bisneto representando um neto, um tataraneto representando um bisneto e assim sucessivamente. Na classe de ascendente, nós não temos direito de representação. O cônjuge também não representa, era só que faltava, né? Vim lá, o cônjuge ou o amante do cônjuge representar o cônjuge, né? Não teria isso. Então, na classe de cônjuge, não tem representação. E na classe de colaterais, cabe direito de representação. Cuidado com isso. Não deixei descendente, não deixei ascendente, não deixei cônjuge, mas deixei colaterais. Tá, gente? Vamos lá, deixei os colaterais. Qual que é a ordem dos colaterais? Primeiro a gente chama os irmãos. Na falta de irmãos sobrinhos, na falta de sobrinhos tios, na falta de tios, todos os colaterais de quarto grau junto. Tem representação em colateral? Tem, em uma única hipótese. Irmãos do decujus concorrendo com sobrinhos do decujus. Não se esqueçam que sobrinho neto não representa. E para finalizar, ainda quais são as hipóteses de representação? Quando que a gente pode ter representação? Se eu tiver um pré-morto, um co-morto, quando morre no mesmo instante, e quando existe o quê, gente? Exclusão por indignidade. Se eu fui excluída por indignidade, eu sou equiparada a pré-morto e os meus filhos podem exercer direito de representação, ficando com aquilo que seria meu se eu não tivesse sido excluída. Gente, Deus abençoe vocês, vai dar tudo certo até o final da tarde com a correção e mais do que isso, até a segunda fase aqui no curso jurídico. Beijo, Amém, gente. Amém, amém, Ferzinha. Olha quem chegou, o novo careca do curso jurídico, professor Michel Quinocense, que é o outro cara aqui, ó, Michel. Tá com uma responsabilidade enorme aí, né, cara? Quase 12 questões na tua conta aí, meu irmão. Ó, deixa eu pedir uma coisa para todos os professores. Eu mandei mensagem no WhatsApp, mas a galera tá aqui e é o mesmo telefone, né? Vou pedir para todo professor que entrar sem áudio, porque daí eu acho que vai facilitar aqui no processo. Ferzinha, beijo, querida. Deus te abençoe. Meu amigo Michel, me conta, meu irmãozinho, o que vai cair, cara, na prova de penal e processo penal de amanhã, de hoje, meu, daqui a pouco. Fala, Isa, tá me ouvindo bem aí? Demais, muito bem. Isa, meu amigo,
Vamos lá, então. Eu separei aqui alguns pontos para a gente trabalhar rapidamente com os alunos, levando em consideração aquelas questões que a gente não conseguiu ver ontem na revisão de véspera. Então, o primeiro ponto importante aqui, processo penal, competência, a questão da competência em razão do local. Nós temos a regra do artigo 70 do Código de Processo Penal, no sentido de que a competência ela se estabelece em razão do local da consumação do crime. Então, a partir do momento que o crime se consuma no local, este local passa a ser o competente. Se eu dou um tiro numa pessoa em Curitiba e a pessoa vem a falecer em Colombo, pela regra do artigo 70, Colombo passa a ser competente para julgar esse caso. No entanto, nós temos que tomar cuidado com um ponto específico aqui, uma questão simulada, a súmula 528 do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 528 do Superior Tribunal de Justiça, ela estabelece que, no caso de tráfico transnacional, aquele tráfico internacional de entorpecentes, a competência vai ser pelo local da apreensão da droga. Então, o que a gente percebe aqui? Se este entorpecente, ele entra no Brasil, o avião pousa na cidade de Manaus, mas a droga só é apreendida na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, a Justiça Federal da cidade de São Paulo passa a ser a competente para o julgamento. A segunda dica importante aqui diz respeito ao flagrante retardado. O que é o flagrante retardado? Aquela possibilidade em alguns crimes que a polícia tem para retardar a prisão em flagrante, levando em consideração que esse retardamento pode levar ali ao reconhecimento de outras pessoas que estejam envolvidas com aquele crime. E aí, quando a gente olha para o flagrante retardado, nós precisamos lembrar que o flagrante retardado é uma exceção. Desta forma, só pode ter o flagrante retardado no tráfico de entorpecentes, e aí a gente vai lembrar que no tráfico de entorpecentes é necessário, para se fazer o flagrante retardado, é necessária a autorização judicial. E a outra possibilidade é a organização criminosa, o crime de organização criminosa, em que você tem que ter a comunicação ao juízo. Então tem que tomar cuidado, porque já veio no exame de ordem, por exemplo, um caso de organização criminosa, em que o delegado não tinha autorização judicial. E mesmo assim ele retardou essa prisão em flagrante. Veja, na organização criminosa você precisa ter a comunicação judicial. Ah, mas o juiz não gostou. Não importa, tem que ter a comunicação judicial. Já no caso do tráfico de entorpecentes, tem que ter a autorização judicial para a caracterização dessa possibilidade de flagrante retardado. Ok? Já caminhando agora para o direito penal. No direito penal, vamos falar um pouquinho do crime de roubo. Roubo que você tem duas possibilidades de violência. Aquela violência em que você usa da força física contra a vítima, pouco importando se machuca essa vítima ou não. Então, quando você fala do roubo, você pode ter o roubo majorado. Você pode ter aqui o roubo pela violência própria. Não importa que decorar. O que importa é você saber que se eu empregar força física contra a vítima para subtrair o bem, nós vamos ter o crime de roubo. Agora, nós temos aquela parte final do 157 caput do Código Penal, que traz para nós que se você tiver o emprego de outros meios diferentes da violência própria, ou seja, diferentes da força física, mas que tiram a capacidade de resistência da vítima, nós também vamos ter caracterizado aqui o crime de roubo. Então, por exemplo, se o uso de um sonífero para tirar a capacidade de resistência da vítima e subtrair o bem, nós vamos ter caracterizado aqui a hipótese de roubo também. Além disso, no crime de roubo, é importante nós lembrarmos que nós temos a majorante do roubo praticado mediante uso de arma branca, né? E nós temos também o roubo majorado pelo uso da arma de fogo. São majorantes diferentes. O que é importante nós lembrarmos aqui? Tanto na arma branca quanto na arma de fogo, se o sujeito fizer uso do chamado simulacro, o que vem a ser esse simulacro? Simulacro é aquele objeto que simula ser uma arma de fogo, uma arma branca. Só que tanto o simulacro de arma branca quanto o simulacro de arma de fogo não servem para o aumento de pena. Esse é o detalhe importante para a tua prova, então. Se cair na tua prova, por exemplo, que o sujeito tinha uma arma de brinquedo e fazendo uso da arma de brinquedo, ele deu voz de assalto e levou algum objeto da vítima, ele responde pelo crime de roubo, mas esse roubo não vai ser majorado, não vai ter o aumento de pena, levando em consideração que essa arma de brinquedo não serve para o aumento de pena, né? Por outro lado, nós temos também aqui uma última dica aqui, que é o crime de estupro. O que é importante nós olharmos em relação ao crime de estupro? Em relação ao crime de estupro, nós temos que lembrar que
No crime de estupro, você vai ter violência ou grave ameaça empregado para obrigar a vítima a participar de um ato sexual. Ok, mas para caracterizar o crime de estupro, é necessário que você tenha aqui uma vítima que tenha idade igual ou superior a 14 anos. Então, se cair na tua prova que uma pessoa com 14 anos de idade foi obrigada a praticar um ato sexual, você vai marcar a alternativa estupro. Ah, mas está dizendo aqui que a pessoa que tem 14 anos ou mais consentiu para a prática do ato sexual. Nesse caso, se a pessoa que tem 14 anos ou mais consentiu para a prática do ato sexual, a conduta vai ser atípica. A partir do momento que você completa 14 anos, você pode consentir para uma prática de ato sexual sem que isso caracterize crime ao parceiro. Agora, atenção, se a vítima for menor de 14 anos, nós vamos ter caracterizado aí o estupro de vulnerável, sendo que essa relação sexual ela vai ser punida como estupro de vulnerável, não importa o contexto, se foi com consentimento, com violência ou grave ameaça, etc. Isa, esses seriam aí os principais pontos para amanhã desse domingo para nós. Olha só, quem acabou de cair da cama aí, ó. Deus o livre, cara. Deus o livre. Ontem foi pesado. É. Nossa. E aí, Michel, tudo bem, cara? Caiu da cama mesmo, hein? Caramba, cara. Nunca mais fazer o que fiz ontem. Paulo Ribas me recomendou aí um negócio, falei, não dá pra fazer, não. Tá sem áudio, Isa? Tá sem áudio. Ô, Cosi, o Michel acabou de dar o que vai cair em penal e processo. O cara tem 12 questões na mão ali, meu amigo. Porém, cara, você tem um puta no número. Você tá com 7 questões. Então me diga, meu irmão, nas 7 de constitucional, tem uma que ia ser uma desgraça, né? Mas nas outras 6, o que vai aparecer, meu irmão? Grande Michel, um abraço, meu irmãozinho. Valeu, abraço. Valeu, Michel, um abraço, cara. Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá, hoje é o dia, né? Chegou, enfim, essa prova e vai dar tudo certo. Vocês sabem disso, vocês sabem que vocês estão preparados e a coisa vai acontecer da melhor forma possível. O Michel falou do processo, do penal, eu vou trabalhar agora com o constitucional. Alguém tinha pedido ali, Cosi, fala de controle de constitucionalidade. Eu acho que essa é a prova do controle de constitucionalidade. E aí eu queria trazer aqui algumas dicas rápidas que não foram abordadas também na reta final. Primeiramente, não esquece, nenhuma ação de controle concentrado admite desistência. Não existe desistência de ADI, ADC, ADPF, ADO. Cuidado. Também lembrem do seguinte, todas as ações admitem cautelar. Todas admitem cautelar. Antônio, mas aquela ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? Ela não faz muita coisa, ela só pede o Supremo só pede, através dela, para o Congresso fazer a lei. Cabe, ainda assim, ali uma cautelar? Cabe. Você pode suspender processos que versam sobre aquela omissão. Também, anotem uma coisa, em todas as ações, admite-se a participação do amicus curiae. Quem que é o amicus curiae? É o amigo da corte, é aquela pessoa que entra no processo para orientar, para esclarecer ao Supremo um ponto de fato a respeito do qual ele não detenha conhecimento. Aí você fala, mas o Supremo é formado por pessoas com notável saber jurídico. Sim, então, notável saber jurídico, não notável saber em tudo, né? O cara não é tudólogo, ele não tem coisa que ele não sabe. Questões de saúde, por exemplo, não são da alçada dele. Então, cuidado com isso aí. A decisão final também, pessoal, é irrecorrível, tá? Salvo um recurso que o corajoso, o professor Paulo Ribas, sempre fala, embargos de declaração, que tem um prazo diferenciado, inclusive 5 dias, vocês sabem, tá? Então, muito cuidado com o controle de constitucionalidade, ele tem tudo para cair na prova. E também a cláusula de reserva de plenário, que é uma coisa lá do controle difuso. A gente sabe que no âmbito de tribunais, a declaração de inconstitucionalidade só pode ser feita por mais da metade dos membros do tribunal ou do órgão especial. Ah, Antônio, mas excepcionalmente, eu me lembro, eu já vi turma ou Câmara declarando a inconstitucionalidade. Sim, sem dúvida, mas aí tem que ter um precedente antes. Se tem um precedente, aí a turma, a Câmara, a sessão do tribunal pode declarar a inconstitucionalidade. Se não tem, aí cabe a declaração de inconstitucionalidade apenas e tão somente ao
tribunal na sua formação plenária, né? Então, cuidado com esse ponto. Também cuidado muito com a questão de direitos políticos. A gente está aí na véspera de um ano eleitoral, há uma tendência de cair alguma coisa relacionada a direitos políticos. E aí, em matéria de condição de elegibilidade, não esquece, né? Para ser eleito, nacionalidade brasileira, tanto faz nato ou naturalizado, né? Há alguns cargos privativos de brasileiros natos, mas a regra, tanto faz nato ou naturalizado, tem que estar no pleno exercício de direitos políticos, tem que ter alistamento eleitoral, filiação partidária, tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição e tem que ter aquelas idades mínimas, né, que todo mundo sabe, 35, 30, 21, 18, 35, 30, 21, 18, 35 anos para presidente, vice-presidente e senador, 30 para governador e vice, 21 para prefeito, vice-prefeito, deputados, lembra disso? Juiz de paz, cuidado com o juiz de paz. E também, muito cuidado, 18 para vereador. Agora sim, ó, pessoal, lembrem, né? Aquela idade, especialmente de 35 para presidente, ela não precisa estar completa na data da eleição. Basta que a pessoa tenha a idade lá no dia da posse. Lembra disso, né? E também, lembrem que a gente não pode dar a oportunidade para que parentes e cônjuges, né, concorram livremente numa eleição subsequente. A gente viu que são inelegíveis no território do titular os parentes em até segundo grau e cônjuge de prefeito, governador e presidente. Lembra, é parente em até segundo grau e cônjuge. E não é inelegibilidade apenas no mesmo cargo. Isso aqui tem que ficar muito claro para a prova amanhã. Se eu sou prefeito de Curitiba, minha esposa, meus filhos, enfim, todos os meus parentes em até segundo grau, eles não podem ter cargos eletivos no meu município. Isso aqui derruba muita gente. Eu sou prefeito de Curitiba. Minha filha, meu filho não pode ser vereador em Curitiba no mandato subsequente. A inelegibilidade é no território. Eu acho que alguma coisa vem por aí, tá? Nessa parte de inelegibilidade relacionada a parentesco. A Fernanda estava falando ali de relações familiares, né? E também lembrem, se eu sou casado com se eu sou prefeito, sou casado com uma menina que tem filhos já, esses filhos não são meus filhos naturais, não são filhos adotivos, mas são filhos por afinidade. Então eles também estão impedidos de participar. Cuidado com esse assunto, tá bom? Além disso, nacionalidade. Olha, existe uma proposta de emenda à Constituição para acabar com a perda automática de nacionalidade. Isso está movimentando o direito constitucional. Não está valendo ainda essa PEC, é só uma PEC. Então, eu quero lembrar com vocês a questão da... é prova amanhã, cara. A prova é hoje, Stephanie. Ô, Stephanie, foi um sábado muito louco, Stephanie. Vou te contar. Mas, enfim, a prova é hoje, tá? Daqui a pouco, não vai fazer a prova amanhã. Vai chegar lá amanhã na faculdade, não vai ter nada lá, não. Mas cuidado com uma coisa, Stephanie. A perda de nacionalidade. Se qualquer brasileiro, nato ou naturalizado, adquirir outra nacionalidade, via de regra, perde a nacionalidade brasileira, tá? Essa é a regra. Só não vai perder a nacionalidade brasileira se a outra nacionalidade for adquirida de forma involuntária, de forma originária. Então, quer dizer, descendente de italiano, por exemplo, ele é italiano, em qualquer lugar do planeta, pode nascer na Lua, ele é italiano. Ele não vai perder a nacionalidade brasileira. Agora, se alguém se naturalizar voluntariamente, aí perde a nacionalidade, tá? Então, Isa, são essas as últimas dicas aí. É verdade, cara, a prova é daqui a pouco, tava na cabeça que a prova era amanhã, mas é daqui a pouco, né? Ai... Tá desligado? É daqui a pouco, meu amigo. A prova sério, é daqui a cara. pouco, Ó, pessoal, por favor, hein, não vão parecer na prova amanhã lá, porque o Cozi falou que a prova é amanhã, a prova é daqui a pouco, né? Meu amigo Cozi, 7 questõezinhas, entrou, cara, a grande Márcia Bezerra, que vai é entregar mais 6 questões, mas eu quero pedir uma coisa. Tem um debate aqui, interminável, sobre o seguinte: devo ou não levar o comprovante de inscrição? O edital diz que deve, como muita gente diz aqui. Porém, atenção, quer levar, leva. Melhor levar. Tá aí na mão. Eu não sei se eu levo aqui que tá na minha mão. Leva, né, meu? Agora, você tá com dificuldade de imprimir,
fica tranquilo, porque nunca ninguém na história do exame de ordem teve problema por não levar o comprovante. Foi isso que eu falei ontem na live. Então, não se preocupe. Quer levar, inclusive, no celular? Fica um pouquinho mais delicado, porque às vezes, se pedirem para você, você já entregou o celular na hora de entrada em sala e tal. Então, assim, não vai ter problema. Se você tem o nome, você olhou no ensalamento, não existe a menor possibilidade de dar problema. Então, fique tranquilo. Agora, quer levar porque o edital exige? Leva, meu. Tá tudo bem. Marcinha, vambora. Grande Cozi. Vou pedir licença. Cozi, fica aí. Cozi, fica aí. Nada. Cozi, Eu não sou digno, Márcia. Não sou não, digno. fica aí um minuto, porque agora a gente precisa contar a história do Cozi's Night Club, né? Você viu ali que tá todo mundo lembrando do Cozi's Night Club, eu contei para eles. Intervenção do Estado na propriedade privada, né? Uma das espécies é a limitação administrativa. Cozi resolveu abrir o Cozi's Night Club, porque todo night club que se preza tem um apóstrofo S, não é, Cozi? Aí o Cozi vai botar lá a cortina de veludo, né? Parcelada na Havan, comprou uma cortina de veludo bonita. Não pode colocar, porque tem que observar as normas do Corpo de Bombeiros, obrigação de fazer ou não fazer para proprietários indeterminados. Então, mas me fale, essa cara aí, você estava no Cozi's Night Club ontem. Eu não posso falar nada de cortina, porque eu nunca entrei num. Eu não sei como é que é lá dentro, tá? Então eu vou pedir licença para sair aqui e vou curtir minha ressaca, tá? Boa prova para vocês. Marcinha, arrebenta aí. Márcia é a melhor professora de Direito Administrativo do mundo, tá? Márcia, se cuida. Pessoal, beijo para vocês. Tchau, até. Então vamos lá, galera. Além da intervenção que a gente já falou ali do Cozi's Night Club, vamos falar um pouquinho também de improbidade administrativa. A gente já falou desse tema que é tão cobrado na FGV, tanto no reta final como na revisão de ontem. Mas vamos relembrar das penalidades que podem ser aplicadas na improbidade administrativa. A gente tem lá a possibilidade de perda da função pública, tem a possibilidade de aplicação da suspensão dos direitos políticos. Mas lembra que essas penalidades elas só são aplicadas após o trânsito em julgado da sentença. Isso não impede, veja, o afastamento cautelar, o afastamento preventivo do agente público enquanto o processo judicial está acontecendo. Então, lembra disso. Além dessas penalidades, nós também temos o que é a indisponibilidade, o bloqueio de bens do agente público que cometeu um ato de improbidade. Agora, lembra, o bloqueio é sempre limitado ao valor da repercussão patrimonial do ato dele. Você não bloqueia todo o patrimônio do agente público, você não quer que ele morra de fome, quer que ele responda o processo até o final. E esse bloqueio você faz para quê? Para aplicação da última penalidade, que é o ressarcimento dos prejuízos causados ao Estado. Então essas são as 4 penalidades que estão lá na Constituição. Lógico, não afasta a penalidade de outras que estão na lei de improbidade administrativa, como a aplicação de multa, como a proibição de contratar e nem de penalidades lá do direito criminal, né? Nós estamos falando de penalidades aqui da lei de improbidade, você ainda tem a possibilidade de ter o agente público preso, caso isso daí também configure um crime. E ainda sobre improbidade administrativa, vamos lembrar dos prazos de prescrição, tá? Veja, falou em prescrição, falou em decadência dentro do direito administrativo, o número mágico é 5. Claro que nós temos prazos diferenciados, mas se você não está lembrando do prazo, tiver que chutar, chuta 5, tá? E daí, como que a gente faz? A dúvida não é o prazo, é 5, mas como você conta o prazo da prescrição dentro da improbidade administrativa? Você, se for investigado por um titular de cargo efetivo, se for um titular de emprego público, você conta a partir do conhecimento do fato. Lembra disso? Por outro lado, se for detentor de mandato eletivo, se for função de confiança ou cargo em comissão, você vai contar do término do mandato. Lembrando que se o sujeito for reeleito, você passa a contar os 5 anos ao final do último mandato. E por fim, veja, agora a gente não está falando quem praticou o ato, mas contra quem. Quando a gente tem um ato praticado contra uma empresa privada que tem que prestar contas ao poder público, o prazo de 5 anos é contado a partir do momento da prestação de contas. Vamos falar também um pouquinho de vícios do ato administrativo. A gente já estudou ato administrativo, conhece os elementos, mas vamos lembrar de 2 vícios que a FGV adora. O primeiro deles é o desvio de finalidade e o desvio de poder, que é quando o ato é praticado buscando uma finalidade diversa daquela prevista em lei.
né? Então, o servidor público é removido de um local para o outro, não para melhoria do serviço público, mas porque o chefe não gosta dele, ele é atleticano, eventualmente o chefe não vai com a cara dele. Então, o servidor, ele é removido para um outro lugar, eu tenho um ato praticado com desvio de finalidade, porque eu busquei uma finalidade que não estava prevista em lei. E daí também, dentro dos vícios, vamos lembrar da teoria dos motivos determinantes. A teoria dos motivos determinantes, ela diz que mesmo que você não tenha que dizer por que praticou um ato, mesmo que você não tenha que motivar a prática do ato, se você disse por que praticou o ato, né, demitiu o servidor porque desviou verba pública, se comprova que esse motivo alegado, o desvio de verba pública, não existiu, ou seja, tem um motivo falso e inexistente, a gente tem um ato que vai ser passível de anulação, lembra disso. E mais uma dica para vocês, gente, poder de polícia, que eu acho que pode vir nessa prova até em função das restrições que o poder público está colocando em função da pandemia. Poder de polícia são aquelas restrições que o Estado faz no nosso direito individual, tendo em vista o interesse da coletividade. Então, vai lá, um fiscal da Prefeitura de Curitiba, que chega lá no Cosis Night Club, né? Cosis Night Club aberto, funcionando à noite, não pode porque estamos num momento de pandemia. Esse agente da Prefeitura, ele pode fechar o estabelecimento na hora, pode fechar o Cosis Night Club funcionando irregularmente na hora? Pode. Por quê? Porque o poder de polícia, ele autoriza o Estado a tomar medidas instantâneas e imediatas sem autorização prévia do Poder Judiciário, ou seja, dentro daquela ideia de autoexecutoriedade. O poder público pode executar seus atos sem autorização prévia do Poder Judiciário. Claro, isso desde que tenha autorização legislativa ou que a gente tenha uma situação de urgência, como nesse caso do Cosis Night Club funcionando indevidamente. Bom, como ninguém entrou, eu vou continuar. O Isaías não chamou ninguém, eu vou tocar o barco, Isaías. Então, Mas não, é para ir embora? Vou chamar o Martim e você dá a tua última dica. A minha última dica, gente, vamos lá. Diferença entre encampação e caducidade. São formas de extinção do contrato de concessão. Mas lembra, encampação, ela é sempre por motivos de interesse público. Tem que ter uma lei que autoriza, tem que ter indenização prévia. Já no caso da caducidade, extinção por descumprimento do contrato. Aí, nessa hipótese, você tem que ter processo administrativo para dar chance do concessionário se defender. E a indenização pode ser paga posteriormente, ok? Então, agora eu encerro só deixando aquele beijo para vocês, desejando uma excelente prova. É hora de tranquilidade, vocês conhecem a matéria, não se preocupem. Nós estamos juntos, crianças. Estou aqui, ó, na torcida por vocês. Show de bola, Marcinha. E vai detonar, toda a prova detona, não vai ser essa a diferença. Você é top, minha amiga. Sensacional. Vamos lá. E cadê o Martinzão? Martinzão tá ali pretinho. Vai chegar? Chega, Martim. Chega, Martim. Chega, Martim. Cadê, Martim? Olha, Martim. Já é uma foto. Estamos evoluindo. Estamos quase chegando. Aê, garoto! Martinica, 8 questõezinhas na prova de logo mais, meu amigo. Olha aí, irmão, o que vai cair em ética, querido? Olha, meu amigo, ontem já demos aquela pincelada, Isa, das novidades, né? Do TAC, todo mundo afiadinho no TAC, o termo de ajuste de conduta. Quais são os requisitos do TAC mesmo, hein, galera? Primeiro, o advogado ele tem que ser um réu primário, ele não pode ter nenhum tipo de punição e ele não pode ter celebrado um TAC anteriormente. Então, ele é primário. E a punição vai ser sanção de censura ou é publicidade. O que vai acontecer? Vamos celebrar um TAC, estou até com a caneta aqui para celebrar um TAC. Assina aí, Lazarento. E isso vai para a geladeira. Vai ficar lá, né? Vai ficar na geladeira e fica arquivado. A pessoa continua sendo um réu primário. Falando das eleições, pessoal, que me perguntaram, gente, tô sem chão. Olha os olhos de bacia aí, ó. Tô sem chão. Pô, já falei, meu Deus do céu. A paridade de gênero é metade, metade. E a pessoa, eu estou lendo aqui o meu regulamento geral, está dizendo 70-30. Joga fora que está caduco o teu regulamento, filha. Mas já falou, mas o que você quer que eu faça, né? Depois mudou, né? Então meio a meio, boca de galinha, né? Num truche, tá? Meio a meio, paridade de gênero e 30% cota racial. Falamos ontem na revisão, tá certo?
E aí falamos rapidamente das prerrogativas, né? 7º inciso 2, 3, 4 e 5, né? Que eu tenho aquela condição da busca e apreensão do escritório da advocacia, não vou falar os requisitos, todo mundo já sabe, né? Mas a busca e apreensão, quem violar a prerrogativa vai responder, 3 meses a 1 ano de detenção e multa, né, pessoal? E o inciso 3, conversar com o preso incomunicado sem procuração, e o 4 e 5, prisão do advogado, que falei bastante aí para vocês, né? Quem estava advogando ocorre membro da OAB, se não estava advogando, também fica em sala de Estado Maior, mas ó, vão ligar lá para a OAB, dizer, ó, perdemos um boca de galinha aqui, o advogado Lazarento aqui, ó, vai lavar essa cara, é isso aí, ó, lá vem também um banhote, tô com um cheiro de patchouli, a gente aqui só usa febo, né, tem aquele febo preto, às vezes eu andei assim, falei, nossa, o sanduíche, tá ali o sabonete de febo, fui mexer, era uma barata, falei, gente do céu, na praia, né, eita, é assim que acontece. E a publicidade, pessoal, lembrando aqui tá com som, tá sem som aí? Aqui tá com som. Tá com som, Martim. Tá com som. Tá com Acho som. que, viu, Stephanie? Dá uma olhada aí, eu acho que é a tua internet, querido. Gente, olha só, então. E publicidade, lembrando, não cai o provimento novo, mas o que está no código pode ser que caia, né? E a gente falou o quê? Não pode rádio, televisão, não pode outdoor, buzzdoor, né? Não pode pintar muro, que nem os vereadores fazem na época lá. Vota no vereador boca de galinha aqui, porque aquele muro pintado não pode, advocacia. Não posso sequer utilizar o display de dentro de um elevador. Aqui ele fica passando lá bolo de noivas, chaveiro, né? Não pode ali você colocar advocacia. Pessoal, não pode anunciar outra atividade com a advocacia. Cartão dupla face, né? O cara mostra o cartão lá, advogado, vira o cartão, compra, venda, locação de imóveis. Ah, vai lavar essa cara, eu te meto a mão na cara, não pode fazer isso, né? E o símbolo da OAB botar no cartão também. Não pode, né? O símbolo da OAB é Deus da OAB. Esses dias um aluno, Isa, ex-aluno, olha que o meu cartão como ficou bom, o símbolo da OAB. Eu falei, você está trabalhando lá na OAB? Não. Mas o que você está fazendo com esse símbolo aqui, seu Lazarento? Você quer tomar cacete do Tribunal de Ética, rapaz? Ah, então o que eu faço? Joga tudo fora, Lazarento. Ó, repete o TAC. Pessoal, veio uma denúncia contra o advogado. Ele é réu primário, não celebrou TAC. E é uma punição de censura, ele vai assinar o TAC e fica na geladeira ali e você não vai, continua sendo um réu primário, perfeito? Cadê a musiquinha? Vamos cantar rapidamente aqui, ó. A musiquinha é o nosso rap. Esse rap matador. Cai na prova, você derruba qualquer questão de incompatibilidade e impedimento. E impedimento, você não pode advogar contra a fazenda que te remunera, meu amigo. Ah, eu trabalho na Secretaria de Saúde do município. Você vai advogar, só não vai advogar contra o município. Ah, eu não posso advogar, porque eu sou do trabalho aqui, eu sou mais da beira do Estado, aqui eu trabalho na Assembleia. Você vai advogar. Só não vai advogar contra quem que te paga. Quem que te paga? É o governo do Estado. Eu trabalho numa autarquia federal, concursado, graças a Deus, né? Então, eu ia ficar provisório, estou 21 anos lá. Contra quem que eu não posso advogar? Contra a União Federal. O resto eu posso. Contra meu vizinho faz barulho aqui em cima, desgraçado, né? O cara que bateu no meu carro. Isso chama-se impedimento, artigo 30. O artigo 29, eu não posso advogar contra, quando for um procurador-geral, eu não posso ter biscatinho por fora, eu só vou advogar na minha instituição. E o 28, a gente vai cantar rapidamente o rapzinho, que é governador e membro da mesa, mas que beleza, juiz, promotor, assessor, diretor, polícia militar. Na outra mão, a galera do carvão, auditor, gente maneira, e gerente de instituição financeira. São as 7 situações que você tem que lembrar que é proibido. Só que em vez do legislador falar é proibido, 2 pontos, ele falou é incompatível. Só para dar aquele friozinho do primeiro beijo na barriga da gente. Ah, incompatível, como é que é? É proibido, filho. É proibido a mesma coisa. Perfeito? Então, cuidado, juiz eleitoral, a gente já sabe que são aqueles advogados que participam lá do TRE como juízes eleitorais. Tranquilo, pessoal? Gostaria de falar rapidamente aqui do 3A. Pela última vez, você vai fazer tua última prova, primeira fase, esse povo, né? O que é o 3A, gente? A advocacia é uma atividade singular e ela é uma atividade técnica. É isso mesmo. E o que acontece? Como que eu provo minha notória, meu notório saber, minha notória técnica? Através da minha equipe, né? Os caras tirando do sarro, né? Quem que é a equipe aqui, ó? Minha equipe é a Pavelski, é o Cozica, é as Cláudia Silvano. Quem que é do outro escritório lá? É o Tripa Seco, o Pedro Seco, Boca de Galinha. Claro que não tem concorrência quando há uma diferença técnica gritante. Então, é a equipe, são as publicidades técnicas que o escritório tem. Então, são situações que diferenciam e tornam a nossa profissão singular. Ó a Claudinha ali, ó. Tudo bem, Claudinha? Também tá com o manto sagrado laranjado aqui, ó. Mulher maravilhosa, eu te amo, viu?
Não sei se vocês sabem, pessoal, a Claudinha conseguiu a liberação de 22 milhões de reais através do PROCON para cirurgias do SUS que estavam aí, que estavam aguardando aí. Parabéns, Claudinha, você está fazendo o bem para muitos e muitos paranaenses, tá? Você é uma estrela, parabéns, né, Isa? Isso não tem preço. Tem gente que precisa fazer cirurgia de catarata, cirurgia de prótese de joelho. Você está oportunizando isso através desse trabalho extraordinário que você tem aí. Eu até me emociono, né, Isa? Como é que a gente tem a sorte de ter uma estrela tão perto da gente aí, né? Então, meus queridos, sigam o exemplo da Claudinha. Joga duro lá na prova, arrebenta, porque vai ser o último exame, Isa. Mas não despede não, Martim. Vamos cantar junto esse rap aí, irmão? Vamos, Isa. Vamos mesmo? Bora. Então vamos lá. Bora. Governador e o membro da mesa, mas que beleza, juiz, o promotor e o assessor, o diretor, a polícia militar. Na outra mão, a galera do carvão. Quem? O auditor, gente maneira, gerente de instituição financeira e a exceção, eu digo na moral, inciso 2, juiz eleitoral. Aê! Vamos acertar a questão de compatibilidade de entendimento. Esse é o cara. Grande Martinica, meu irmão querido. Grande beijo pra você, meu querido. Isa, bora do meu coração. Garantidas hoje, meu velho. Tchau. Beijo, sucesso, meus amigos. Deus abençoe. O Martim falou da Cláudia, mas o Martim também ajuda a salvar a vida de pessoas, e tantas pessoas. Ajudou muito dentro da comissão de direito sanitário da OAB. Martim é um cara excepcional. Falou da Cláudia, e eu concordo com tudo que disse. A Cláudia é isso, mas muito mais. Mas o Martim também é um cara extraordinário. Rendo aqui, ó, Martim. Para você também, igual você falou da Cláudia, falo de você. Amigo, um abraço, Deus te abençoe. Beijo. Claudinha, vamos lá. 2 questõezinhas de consumidor com a musa do consumidor, né? Olá, pessoal. Depois, inclusive, Cláudia, eu vou pedir para a Globo para eles me darem aqui a sessão da tua imagem. Porque você está lá o tempo todo, provavelmente você seja, né, contratada por eles. Pessoal, Isa, Martim, beijo. Galera, amanhã não, hoje, que amanhã, cara, que amanhã, é hoje o dia de vocês matarem aquelas 2 questões de consumidor e todas as outras aí das outras disciplinas. Pessoal, vamos lá, vamos voltar de novo aí na Lei 14.181, que trata da prevenção e tratamento do consumidor superendividado. Ontem, na revisão de véspera, nós já tratamos de vários aspectos desta lei, lembrando que a oferta tem que ser clara, tem que ser precisa, tem que informar o consumidor sobre todas as condições daquela contratação, não pode haver o assédio do consumidor idoso, o consumidor é dever do fornecedor e direito básico do consumidor, a educação financeira, enfim, a concessão de crédito responsável e por aí vai, conforme falamos ontem. Mas hoje eu vou falar um pouquinho da conciliação no superendividamento, que também foi trazido aí pela alteração no Código de Defesa do Consumidor, feita pela Lei 14.181. Olha só o que diz a nova lei em relação à conciliação no superendividamento. Então, o consumidor superendividado, só para vocês não esquecerem, é aquele que não consegue fazer frente às suas necessidades básicas com os seus ganhos. Aí ele vai buscar, né, o Poder Judiciário para que haja um acordo entre o consumidor e todos os seus credores, de modo que esse consumidor consiga, de alguma maneira, seguir sua vida em paz. Olha só, a requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, cuidado, a pessoa jurídica não é incluída nessas hipóteses, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória entre o consumidor e todos os seus credores, né? Ou seus credores. Vamos lá. Na audiência, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos. Então, o plano de pagamento se faz, um pedaço do dinheiro vai para cada consumidor, para cada credor, desculpe, nessa conciliação, né? De modo que deve ser assegurado o mínimo existencial. Então, há o acordo, nessa proposta, há um plano de pagamento em que um pedaço do dinheiro vai para cada credor, mas tem que ser assegurado o mínimo existencial, ou seja, um valor que faça frente às necessidades básicas deste consumidor. Na conciliação, se não houver êxito neste momento de conciliação em relação a qualquer credor, porque pode haver
êxito na conciliação em relação a alguns credores e outros não. O juiz, a pedido do consumidor, então tomem cuidado com isso, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório. Aí haverá o quê? A apresentação, enfim, a realização de um plano de pagamento, né? De um plano para que o consumidor possa quitar os seus débitos. Todos os credores, naquela hipótese em que não houve acordo, serão citados, né? Para que haja, então, o andamento desse processo de superendividamento para revisão, né, do que ficou pendente. Então, lembrem disso, é uma novidade trazida pela Lei 14.181, com vistas a atender este consumidor superendividado. Superendividado é aquele que não consegue fazer frente às suas necessidades básicas com os seus ganhos. Galera, é isso que eu queria lembrar vocês para amanhã. Lembrem que ontem a gente deixou disponível também algumas dicas, né? Está no Instagram do curso, sobre os cadastros de inadimplentes. Então, deem uma olhadinha lá para fazer essa lembrança final, vamos dizer assim. Eu vou sair agora, quem vai entrar agora, o professor Vitor Leão, para dar o seu show. Valeu, galerinha, beijo. Grande Claudinha, show de bola, minha amiga. E vamos todos para a segunda fase de consumidor. Ah, não tem, né? Tá. Beleza, querida. Mas tá na de civil, né, filhona? Às vezes cai até tua peça. Claudinha, grande Elton John, querido, um grande abraço. Chegou o nosso amigo Vitor Leão. Já quero aproveitar e dar um grande abraço em todos os nossos amigos aí de Pitanga, de Guarapuava, terra do nosso amigo Vitor Leão, nosso parceiro. Meu querido, me conta. Tributário, 5 questõezinhas, Vitão. O que vem? Meu querido Isaías, meus queridos alunos, eu estou numa situação difícil agora. Vir depois da Marcinha, do Martinica e da Claudinha é uma missão muito difícil, mas vamos lá, vamos que nós vamos conseguir. Pessoal, vamos lá. Em direito tributário, nós temos que nos atentar à solidariedade tributária. Faz muito tempo que não cai solidariedade tributária. Então, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar, primeiro, que o fisco pode cobrar de quem ele quiser. Se eu tenho 3 proprietários de um imóvel, o município pode cobrar o IPTU de qualquer um desses proprietários. Os 3 são devedores solidários. Vitor, mas 3 pessoas são donas de um imóvel? Sim, é fácil. É só você lembrar, por exemplo, de um processo de herança. 3 filhos receberam um imóvel dos pais que morreram, por exemplo. O município pode cobrar de qualquer um dos 3 filhos, certo? Agora, vamos lá. Não pode ser alegado, grava isso, não pode ser alegado benefício de ordem. Nenhum dos filhos pode falar, cobra do Zezinho porque ele é o filho mais velho, cobra da Mariazinha que ela é a filha mais rica, depois ele cobrar de mim. Não, o fisco pode cobrar de quem ele quiser, porque não existe benefício de ordem, beleza? Os efeitos da solidariedade. Se um devedor tributário paga integralmente, libera os demais. Se interrompe a prescrição, cuidado que no dia da tua prova, daqui a pouquinho, eles vão trocar prescrição e pôr decadência. Não é decadência, é prescrição. Se a prescrição for interrompida contra ou a favor rompe contra ou a favor dos demais. Se for concedida a isenção ou a remissão para um devedor solidário, também os demais devedores solidários serão beneficiados com essa isenção e remissão, uma vírgula do tamanho do curso jurídico, gigantesca. Salvo se essa isenção ou remissão for concedida em caráter pessoal, em caráter particular. Não, eu estou te concedendo a isenção porque você essa isenção. Beleza, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha no meu tempo, já está quase estourando. Nós estamos até 1h da tarde, a horário da prova, não dá para dar muita dica pro pessoal. Estou brincando. Pessoal, olha aqui. Em relação à suspensão do crédito tributário, lembre-se daquele macetinho do marido, quando a mulher manda o marido lavar a louça. Viu? Pé de breque. Vai lavar a louça e, demora em limpar não, hein? Demora em limpar.
depósito, moratória, reclamação ou recurso, liminar ou tutela provisória e parcelamento. São as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Demora em limpar. Os maridos do nosso curso, com certeza, já sabem disso. E os homens que ainda não são maridos já vão saber, porque quando casar vai ter que lavar a louça, né, Isaías? Não tem escapatória, tem que ajudar. Então, demora em limpar, não. Tá? E as dicas de exclusão. Exclusão, excluía, ia. Ia. Você me perdoa? Não deu para te ouvir, claro. Travou tudo. Você pode então, vamos repetir um pouquinho essa última parte que você disse? Vamos lá. A galera que precisa casar ou que já precisa saber disso. E quem já é casado, já sabe. Os homens casados já sabem. Quando a mulher chega do serviço e fala: meu amor, a cozinha tá na bagunça. Você vai lá e, ó, demora em limpar a louça não, hein? Demora em limpar. Então, demora em limpar são as dicas para a suspensão do crédito, da exigibilidade do crédito tributário. Demora em limpar. Depósito, moratória, reclamação ou recurso, liminar ou tutela provisória e parcelamento. Então, demore em limpar são as dicas para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E daqui a pouco você vai fazer a tua prova do exame, do 33, vai passar e alguém vai perguntar: ah, você vai fazer o 34? Ah, eu até ia fazer, até ia. Aí você lembra da exclusão. Eu até ia fazer. Não vou fazer porque eu vou passar no 33. Então é exclusão, excluía, ia. Ia de isenção e a de anistia. Beleza, pessoal? Então são essas dicas para vocês do 33. Por que o 33? Porque o 33 é a idade de Jesus Cristo, é a idade que você vai passar no teu exame de ordem, porque Deus está abençoando cada um de vocês. Beleza, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus nas minhas orações aqui, ó, no peito do curso jurídico. Beleza, pessoal? Um beijo para vocês aí, para todo mundo. Grande, Vitão. Um abraço, meu garoto. Um grande abraço, meu querido amigo. E chegou a professora Elaine, que vai falar de 2 questõezinhas de reais. Professora, me conta, o que vai cair em reais, querida? Bom dia, pessoas! Hoje é dia de vencer, né, Isaías? Mais do que vencer, hoje é dia de gabaritar. Eu tenho certeza que a OAB vem naquela tendência de direitos reais um tanto quanto qualquer coisa recentes, continua dando como dica de o que a gente já pessoal, estudou, entendeu? familiar, direito real de laje. Por quê? Desculpa, só um minutinho, Elaine, perdão. Vitor, você tem que tirar o teu som, querido. Tá, deixa eu tirar aqui então, peraí. Vamos lá. Bora lá, então. Novamente, hoje é dia de gabaritar. E a FGV vem sim, vem com direito real de laje. E você vai lembrar familiagem, aquele puxadinho. O proprietário da construção base que cede o quê? Cede a superfície superior ou inferior. Para quê? Para que seja exercido o direito real de laje, mas de forma autônoma. Dá para passar pela casa da sogra? Foi cedido ali, vou entrar pela casa. Não, é autônomo porque tem matrícula distinta. E se tem matrícula distinta, nós estamos falando também que os tributos não tem nada de dividir IPTU, mas não. Se está lá formalizado com matrícula, aí com certeza é para se organizar. Não tem mais discussão na família. Mais ainda, direito de preferência. Tem sim 30 dias. E o código, é claro, ele fala por escrito. Então, não podemos esquecer. Familiagem, pode construir? Pode. Mas hoje, o código recepcionou algo que há muito tempo estava separado, distanciado da realidade. E agora tá lá. E por falar em autonomia, e por falar também em questões polêmicas, nós trabalhamos muito e muito sobre as restrições do direito de propriedade. Sim, nós temos função social da propriedade e também direito de vizinhança. E que coisa mais polêmica agora do que condomínio? Tempos difíceis que vivemos, mas tem algo que a FGV não perguntou recentemente, mas é importantíssimo você saber. Posso tudo? Não posso. E mais do que não poder, nós temos a restrição quanto à garagem. Garagem pode ser comercializada? Sim, se for acessória e autônoma, só que para terceiros caríssimos,
sócio condomínio autorizar por convenção. Pensem na segurança. Pode ficar entrando todo mundo, saindo todo mundo. Então temos que ter esta garantia. Vai dar boa, Isaías. Eu tenho fé. Confia, respira. Chegou sua hora. Você sabe. Calma, plenitude, segurança e ó, torcendo por vocês. Show de bola, minha amiga. Vai dar tudo certo, sim. Já temos R$2 aí. E eu tô tentando, querida, chamar a professora Jaqueline Reimann, mas não tá dando certo. Então, eu vou aqui continuar tentando chamar a professora Jaqueline Reimann. E enquanto isso, eu vou tentar aqui. Jaque, tenta aqui, Jaque. Me pede para entrar. Eu vou, por enquanto, a Tayana não pediu entrada ainda. Eu vou chamar a Tayana. Olá, Isaías. Travou na garagem. Não vai travar. Eu destravo a garagem ali, os alunos comentando. Destrava a garagem, caríssimos. Garagem autônoma acessória. Não tem tudo meu, não. Para terceiros, convenção de condomínio determinando. Salvo expressa autorização. Bora gabaritar. Bora. Elaine, já fica um pouquinho só mais aqui, que eu quero só fazer uma coisa bem rapidinho. Parabéns, coisa fofa! Ah, obrigada, Isa! Tayana hoje. Deus te abençoe, querida. Você é uma pessoa tão especial, tão querida, tão maravilhosa. Não tanto quanto sua filha, é evidente, mas tão maravilhosa, tão querida. Te amo há pelo menos 45 anos, que é a sua idade. Não, querido, muito menos. Muito menos. Tenho 20 e 36. Ah, muito bom. Tayana é minha prima querida, inclusive, né? Que eu tenho o privilégio de conviver com ela há tanto tempo. Te amo, querida. Deus te abençoe. Feliz aniversário. Obrigada. Obrigada, gente. Vamos que vamos. Tayana, me conta. Com a obrigação aniversariando de acertar questão de ECA. Toca o pau. Bom dia, gente. Eu espero que vocês estejam hoje tentando se acalmar, né? Lembra que o principal responsável pela tua aprovação é você mesmo. Se controla, respira e eu tenho certeza, moçada, que vai dar tudo certo. Obrigada, gente, pelas felicitações do meu aniversário. Em ECA, pessoal, vamos lembrar ali de direitos, na parte de direitos fundamentais, o direito à dignidade. Quando eu falo de direito à dignidade, eu estou falando da lei da palmada. E lei da palmada, eu vou lembrar o quê? Proibição de castigo físico, qualquer lesão, qualquer sofrimento físico, ou seja, não posso beliscar, não posso empurrar, não posso qualquer tipo de agressão ou castigo físico contra criança e adolescente. E também a gente lembra da proibição do tratamento cruel ou degradante. Lembra o tratamento cruel ou degradante? Ar com H, humilhar, ameaçar gravemente e ridicularizar, moçada. Despendendo qualquer desses atos contra criança e adolescente, quem pode vir intervir? Quem vai vir intervir? Conselho tutelar. Presta atenção nisso. Vamos para a parte de atos infracionais. Tanto criança quanto adolescente praticam atos infracionais, né? Agora, quando criança pratica ato infracional, a ela somente pode ser aplicada medida de proteção. Quando o adolescente pratica ato infracional, pode ser aplicada tanto a medida de proteção quanto a medida socioeducativa. E falando em medida socioeducativa, a advertência, nós temos ali a reparação do dano, lembra que é só a pecúnia mesmo. Prestação de serviço comunitário, qual que é o prazo máximo, pessoal, da prestação de serviço comunitário? 6 meses. Liberdade assistida, lembra? Colocar o adolescente no trilho do bem demora um tempo. Prazo mínimo, 6 meses. Prazo máximo, 3 anos. Semi-liberdade também. Independente de autorização judicial, podem exercer atividades externas. E ali, por último, a pior, a internação, que tem o prazo máximo de 3 anos, menos a internação sanção, que o prazo máximo vai ser de 3 meses. Lembrando aqui um pouco na parte penal, pessoal, da remissão ministerial. A remissão ministerial ela pode ser pura ou ela pode ser imprópria, né? Impura, que é uma remissão ministerial cumulada com medida socioeducativa. Então, essa remissão ela pode ser cumulada com qualquer medida de socioeducativa, desde que não seja privativa de liberdade,
desde que não seja semi-liberdade e internação. Parte de recurso no Estatuto da Criança e Adolescente, subsidiariamente, nós sempre, independente de ser no âmbito penal, vamos usar o Código de Processo Civil. Prazo, em regra, 10 dias. Embargos de declaração, 5 dias. Ok? Só lembrando ali da última parte de crime. Posso oferecer, fornecer bebida alcoólica para criança ou adolescente? Não. Mas é meu filho? Não, não pode, porque é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Lembrando, qualquer crime que envolva cena de sexo explícito, pornografia infantil, seja cuidado com armazenamento, seja imagem e animes feito com desenho, é crime também, moçada. Tamo juntos, sucesso. Hoje a vitória é de vocês e eu vou comemorar meu aniversário com muita satisfação nessa aprovação coletiva aí. Tamo junto. E às 5h30 da tarde, junto com a galera de novo, pra gente poder fazer os comentários de prova, que você vai ter De acertado novo. as questões de ECA, minha querida prima. Parabéns, Com Deus te certeza. abençoe muito na tua vida, querida. Beijão. Obrigada, um gente. pouquinho antes, até peço desculpa, Tayana, porque a gente não tava conseguindo fazer a Jaque entrar. Aí, como conseguiu, puxar um pouquinho antes ali, perdão, Thay. Mas, Jaque, que Imagina. felicidade. Eu tava Beijo, chegando, gente. consegui entrar, Parabéns. que beleza. Vamos lá, Obrigada. Jaque. As duas de ambiental, manda aí. Vamos lá então, pessoal. Assunto que sempre cai, é muito frequente. É o assunto que eu sempre falo que é o que mais aparece na prova da OAB, é responsabilidade por um dano causado ao meio ambiente. Vamos relembrar o seguinte, pelo mesmo dano que alguém cometa ao meio ambiente, pode vir a responder nas 3 esferas de responsabilidade diferentes. Então vamos pegar um exemplo que daí a gente mata as 3 esferas com esse mesmo exemplo. Alguém que vai e corta a área de preservação permanente. Qual delas? Vamos pensar a beira de rio, mata ciliar, aquela margem que a gente tem que deixar de vegetação dos 2 lados do rio, aquilo é área de preservação permanente, aquilo não pode ser tirado de jeito nenhum, só com autorização, que é um caso bem raro de acontecer. É crime ambiental se você cortar a área de preservação permanente, tá? Não pode fazer. Então, a pessoa que vai e corta a área de preservação permanente, ela pode vir a responder nas 3 esferas. Lembrem, as 3 são independentes. Não quer dizer que obrigatoriamente vai ter que responder administrativamente, vai ter que responder civilmente e vai ter que responder criminalmente. Pode ser que responda em alguma e as outras não apareçam. Então, se a questão te trouxer dizendo assim, não vai responder na esfera criminal porque não apareceu um processo administrativo, nada a ver. Elas são independentes, tá? Então, a pessoa cortou a área de preservação permanente. Na esfera civil, que é a mais punitiva de todas, a ação civil pública. Então, pode acontecer do Ministério Público abrir uma ação civil pública contra essa pessoa que cortou a área de preservação permanente. Importantíssimo. Em quanto tempo prescreve o direito do Ministério Público entrar com essa ação pública contra você? Não prescreve nunca, é imprescritível, isso despenca na prova da OAB. Anota isso, não vai prescrever nunca o direito do Ministério Público acionar você porque você cortou a área de preservação permanente, tá? Esfera administrativa é o órgão da esfera ambiental, por exemplo, uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por exemplo, o órgão estadual de meio ambiente, por exemplo, o órgão federal, que é quem? O IBAMA. O IBAMA pode vir a abrir um processo administrativo contra essa pessoa que cortou a área de preservação permanente. Em quanto tempo prescreve o direito do IBAMA, ou do órgão estadual, ou do órgão ambiental, para te acionar porque você cortou a área de preservação permanente? 5 anos, tá? O órgão ambiental tem 5 anos para iniciar esse processo administrativo contra você. E na última esfera, a esfera criminal. Então, como esse dano que eu cometi contra o meio ambiente, além de tudo, além de ser um prejuízo para o meio ambiente, ainda é um crime ambiental, eu posso vir a responder um inquérito por isso e uma ação mesmo judicial por ter cometido esse crime ambiental. Neste caso, eu nunca vi a FGV te perguntar especificamente qual é o prazo de prescrição. Quanto tempo o Ministério Público tem para abrir uma ação contra você? Ou quanto tempo a polícia tem para iniciar essa investigação por conta desse crime ambiental? Eu nunca vi eles te cobrarem qual é o prazo específico. Por quê? Porque vai mudar de crime para crime. Exatamente como acontece no penal, que vocês aprendem com os professores de penal, no ambiental é da mesma forma. Quando você comete um crime ambiental, vai depender de
qual é a pena máxima combinada para esse crime ambiental que você cometeu? Aí a gente olha o Código Penal, artigo 109 do Código Penal, para ver. Para um crime ambiental cuja pena máxima é tanto, em quanto tempo vai prescrever? Então a FGV ela ela nunca te perguntou qual é exatamente o prazo, mas ter este raciocínio de que para depender de cada tipo de crime ambiental é uma prescrição diferente, isso você tem que saber, tá? Esfera civil não prescreve nunca. Esfera administrativa prescreve em 5 anos. Esfera penal depende de qual é o crime. E uma última dica final para encerrar mesmo é o seguinte: se você tiver em dúvida, se você estiver olhando para a questão hoje e não tem a menor ideia do que marcar nas questões de ambiental, vai na alternativa mais restritiva, aquela que dá todo o direito para o meio ambiente e tira o direito da pessoa, tá? Aquela que falar que vai responder mesmo, que vai pagar mesmo, que vai acumular todo tipo de penalidade possível, essa é a que tem 80% de chance de estar certa, tá? Porque as nossas leis ambientais, elas são realmente muito restritivas aqui no Brasil, certo? Isa, devolvo a palavra para o professor Vitor, você volta. Show de bola, minha amiga, show Boa de bola. prova para todos os meus lindos. Perdão, não deu para ouvir. Uma boa prova para todos os meus lindos e lindas que vão fazer essa prova. Arrasem, façam a FGV chorar hoje, porque vocês sabem todo o conteúdo que vocês precisam para fazer essa prova muito bem feita. Vamos fazer uma prova sensacional, Jaque. Querida, grande beijo, Deus te abençoe. Saudade. Um excelente dia. Eu chamei o Vitor Leão de volta, Jaque, porque deu uma travadinha ali. Então, assim, Vitor, ó, a galera se quiser pedir aí aquela dica do Vitor, ó, Jaque, você pode, o Vitor entrou com o áudio aberto e não deu para ouvir o finalzinho da tua dica. Você pode falar novamente? Posso. A última dica, gente, final é a seguinte. Se tiver em dúvida, mas assim, a dúvida absoluta, você olhou para a questão de ambiental e você não tem nenhuma noção do que você vai marcar, você realmente está perdidaço na questão, vai naquela que seja mais restritiva, aquela que dá todos os direitos para o meio ambiente e não para a pessoa, não para o empresário, não para o outro lado, mas que dá tudo de melhor para o meio ambiente. É restritiva mesmo, vai mandar prender todo mundo, vai mandar punir todo mundo, vai mandar pagar a multa extraordinária, essa tem 80% de chance de estar certa. Por quê? Porque as nossas leis ambientais aqui no Brasil são extremamente restritivas, o que é ótimo, senão a gente já tinha devastado tudo. É verdade. Já, querida, agora sim, um grande beijo, brigadão. Beijo. Deus, um grande abraço. Vitão, meu garoto, aquela hora tivemos problemas aí com a internet, mas não temos problemas com o tributário, porque a galera vai detonar em tributário. Agora eu quero que a galera peça, Vitor, aqui, o que rolou. O que rolou? Qual item que vocês gostariam que o Vitor falasse de novo? Enquanto isso, eu vou passar a bola pro Vitão, para se ele quiser dar uma dica nova. Pode ser, meu irmão? Beleza. Maravilha. Vamos lá, então. Olha só, pessoal. Então, vamos para uma dica nova, certo? Faz muito tempo que a FGV não pergunta na prova do OAB em relação às imunidades tributárias, certo? Especificamente em relação às imunidades tributárias. Então, o que você tem que gravar é o seguinte, olha, a imunidade tributária, ela está prevista especialmente na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 6. Certo? Lá nós temos a imunidade fiscal, a imunidade religiosa, a imunidade condicional, a imunidade para livros, a imunidade para CDs e DVDs. Mas especialmente essa imunidade é uma imunidade relacionada a impostos. Então, por exemplo, um veículo do município não paga IPVA, mas paga a famosa taxa de licenciamento. Por quê? Porque imposto é uma coisa e taxa é outra. Certo? Uma igreja, por exemplo, ela não pagará imposto se ela pegar o dinheiro do seu dízimo e reaplicar nas suas atividades essenciais. Não paga o IPTU do prédio da igreja. Mas acontece que a igreja tem que pagar as contribuições previdenciárias dos seus empregados. Por quê? Porque uma coisa é imposto, outra coisa são as contribuições previdenciárias. Beleza? Pessoal, uma outra dica legal também para vocês, eu não costumo pedir para os alunos darem uma olhada em artigos, porque se todos os professores pedirem, meu Deus, vocês vão precisar de mais uma semana, né, para fazer a sua prova. Mas especialmente para a sua prova em Direito Tributário, ali quando você estiver ali na fila do Gogoró para entrar,
Dá uma olhadinha, uma revisada em 3 artigos apenas. Artigos 153, 155, 153, 54 e 55 da Constituição Federal. Certo? E o 156 também. Então são 4 artigos. 153, 154, 155 e 156. Especialmente mesmo o artigo 153 e seus parágrafos. Sabe por quê? Porque a FGV nos últimos 6 anos, ela vem mostrando para nós que ela quer saber se você sabe qual que é o tratamento constitucional evidentemente, que a Constituição ela traz a respeito de alguns impostos. Especificamente, ela vai querer saber o que a Constituição Federal fala sobre o imposto de renda. Eu vou ter que estudar imposto de renda. Não, só o que está na Constituição. Dá uma lidinha lá. Vai querer saber o que a Constituição fala especificamente sobre o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados. Vai querer saber o que a Constituição Federal fala, por exemplo, sobre o imposto sobre grandes fortunas. E o imposto sobre grandes fortunas, meus anjos, é um imposto em que nós temos que lembrar que o imposto sobre grandes fortunas ele depende de lei complementar. O imposto sobre grandes fortunas depende de... Pessoal, deixa eu ver o que mais que o pessoal está pedindo. Não estou encontrando nada aqui. Dá uma olhada. Tá, vou repetir então. Pessoal, olha só. Vitor, o pessoal está falando da parte de isenção, não sei se você viu ali, alguma coisa que você falou sobre prescrição. Tá, eu vou falar aqui então, vou repetir então. Pessoal, vamos falar então sobre a isenção, eu ia repetir mesmo, vamos falar sobre as dicas de isenção e anistia. Pessoal, isenção e anistia são situações de exclusão do crédito tributário. Quer dizer, o crédito tributário, ele não é lançado. Certo? O crédito tributário não é lançado. A isenção é a dispensa legal. É a lei dizendo, olha, não precisa pagar o tributo. Certo? Não precisa pagar o tributo. Então, por exemplo, se você estiver andando na rua e você vir um taxista, saiba que aqui no Paraná, os taxistas não pagam IPVA. Por quê? Porque a lei dispensa do pagamento do IPVA. Então, isso é um caso de isenção. As pessoas que sejam aposentadas e que, porventura, sejam cometidas de gravíssimas doenças, como neoplasia maligna, HIV, paralisia anquilosopante, alguma coisa assim, doenças gravíssimas, cardiopatia grave. Essas pessoas aposentadas, elas não pagam imposto de renda. Por quê? Porque a lei do imposto de renda as isenta. Então a pessoa não paga o imposto, não paga o tributo, porque a lei libera, isso é isenção. Agora, se o perdão se referir a uma causa de uma penalidade, uma multa, pessoal, vocês me desculpem, mas eu dei uma espirradinha aqui. Se referir ao perdão de uma multa, de uma penalidade, isso é o quê? Anistia. Isso é anistia. Então, isenção é dispensa do pagamento do tributo, anistia de uma multa, de uma penalidade. E ambos os casos são casos de exclusão. Lembrem-se, exclusão, excluía, ia. Isenção e anistia. Tá joia? Pessoal, o pessoal pediu aqui sobre prescrição. Deixa eu dar uma olhada aqui. A isenção na solidariedade, vi aqui agora, beleza. Pessoal, olha só, a isenção numa situação de solidariedade em que eu tenho 3 ou 4 devedores solidários, a isenção concedida para um devedor solidário, ela se comunica, ela se estende, ela também beneficia os demais devedores solidários, beleza? Maravilha. Agora, se a isenção for concedida especialmente em função de uma situação particular, individual, singular de um devedor, essa isenção será concedida apenas àquele devedor. Então, imagine a seguinte situação. O Zé, a Maria e o João são proprietários de um imóvel. E a lei municipal diz que naquele município, aposentado não paga IPTU. São casos de isenção. Dos 3, José, Maria e João, apenas o José é aposentado. Então, dos 3, apenas o José não pagará o IPTU. Os demais, Maria e João, pagarão o IPTU. Claro, descontando a cota parte de quem? A cota parte do
do José, porque o José não vai pagar a parte dele, então a Maria e o João têm que... A cota parte do... Tá? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Repete o significado demora a limpar. Claro, claro, repito sem problema algum. Pessoal, demora a limpar são causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, demora a limpar significa D. D, essa primeira sílaba, D é depósito. Anota aí, meu querido. D, depósito. Tá? Moratória. Moratória. Certo? O RE significa reclamação e recurso. É a famosa, Isaías, impugnação administrativa. O LIM significa liminar ou tutela provisória. Eu já estou utilizando tutela provisória com a linguagem do novo Código de Processo Civil, porque o CTN ainda continua falando de tutela antecipada. E o PAR é o parcelamento. Essas hipóteses são hipóteses de suspensão da exigibilidade, ou seja, o fisco não pode cobrar enquanto você estiver em uma dessas situações. Não pode te cobrar, não pode ajuizar uma ação de execução fiscal, porque, afinal de contas, a exigibilidade estará suspensa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso, alguém escreveu recurso, liminar, parcelamento. É isso aí, gente. Amigo, olha só, deixa eu te pedir uma coisa. Fica com a gente aqui. A professora Gilmara entrou para poder dar um abraço no pessoal. Nós vamos levar mais 2 minutos para fechar a live. Mas peço para vocês que fiquem mais um minutinho aqui com a gente, só para a gente poder fazer um fechamento legal com vocês. Gigi, querida, não tinha como você não participar aqui e vir desejar uma boa prova para a galera. Nossa querida mentora, nossa querida gerente pedagógica. Olá, bom dia a todos. Uma excelente prova. Que esse dia seja um dia de colher frutos. Estou aqui num cartão postal da cidade de Curitiba. Para quem não conhece, aqui está ali o relógio das flores, tá? O nosso cartão postal. Aqui, para que saibam que nós estamos em Curitiba, mas estamos com vocês de todo o Brasil e passando para desejar do fundo do coração que Deus abençoe, que ilumine a todos vocês, para que vocês tenham tranquilidade e calma para escolher as respostas certas e estar conosco juntos na segunda fase. E, gente, é um momento especial pra gente, que a gente quer também lembrar vocês que agora é momento sim de ir pra prova. Vamos lembrar, o portão fecha às 12h30. Não é mais 1h da tarde. Fique com a tua prova, fique na prova até às 5 horas, para poder sair com a prova, para você conferir gabarito hoje. Se você não fizer isso, vai se arrepender amargamente. Saiba disso. Se você não verificar com cuidado, se você na tua prova mesmo, não no gabarito, mas na tua prova, você não marcou todas as questões ali, você também depois fica super preocupado se você fez, se o gabarito está de acordo com o que você fez, você tem que ficar esperando o resultado da preliminar para poder pensar numa preparação. Gente, fica tudo ruim. Hoje é dia de tomar cuidado com essas coisas, tá? E eu quero desejar aqui, estamos aqui em 3 pessoas que são cristãs, né? Em 4. Né? Cristão é todo aquele que crê em Jesus Cristo, coloca Jesus Cristo à frente da sua vida, né? Eles não tem... Qual é a religião de quem é cristão? Religião cristã, né? Tem religiões placas de igreja, né? Religião católica, a evangélica, a espírita, são religiões cristãs, né? Mas nós, ó, chegou minha esposa aqui, nós somos cristãos. E eu quero, né, com minha esposa também, e quero desejar a vocês uma excelente prova, mas mais do que isso. Ontem, na revisão de véspera, Vitor, eu falava com eles, olha, que Jesus Cristo abençoe a vida de vocês e que o Espírito Santo de Deus acompanhe vocês nesse momento. Porque é um momento importante para a vida de todo mundo e que a gente precisa colocar tudo nas mãos do nosso Deus. Então, eu quero pedir uma coisa, um ato de fé, mas eu pedi ao Vitor, meu amigo, para que faça uma oração rápida para a gente poder se despedir e abençoar esse povo todo aí para essa prova. Pode ser, Vitor? Claro, sem dúvida. Vamos lá? Pessoal, que nesse momento em que nós estamos aqui nas redes sociais, utilizando dessa comunicação, desse meio excelente de comunicação, aqui atrás de mim tem Jesus Cristo. E ali está escrito no quadro, Jesus, eu confio em vós. Que vocês coloquem toda a confiança, que vocês coloquem
todo o seu medo e confiança, que são dois sentimentos completamente opostos, mas que o seu medo e a sua confiança estejam no coração de Jesus, porque Jesus Cristo vai providenciar a tua vitória. Jesus Cristo vai providenciar o que seja melhor para você, porque Jesus quer a sua felicidade. E a sua felicidade depende de você se deixar transbordar, se deixar guiar pelo amor infinito de Jesus Cristo. Que Ele abençoe a sua prova, que Ele guie as suas mãos, que Ele conduza o seu raciocínio e que Ele te ilumine hoje, indicando, olha, aqui tem uma pegadinha, meu filho, preste atenção, minha filha, faça esse raciocínio, é isso que vai acontecer com vocês. Nós aqui do curso jurídico fomos instrumentos de Jesus para te trazer o conhecimento jurídico, mas a vitória será dada para vocês por Ele, por Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amigos, sucesso, Deus abençoe vocês. Estamos indo agora, Gilmara, para vitória. Galera tá indo para vencer, não é isso, meu amor? Amém, isso mesmo, isso mesmo. Hoje é dia de vitória, gente. É isso, professora Gilmara? É isso, colher os frutos daquilo que a gente plantou, né? Que o Senhor esteja com a gente e vão, guerreiros, que o Senhor está sempre conosco. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. 5h30, estamos juntos só para poder ter certeza que vocês passaram. Com certeza com o gabarito na mão, com certeza já tem. Deus abençoe, gente. Sucesso, boa prova. Um abraço, fiquem com Deus.